Olá, eu sou Alessandra Rufino. Alguns minutinhos aí para começar a nossa live. Vem chegando como promover a mudança. Bem, vou compartilhar com você de onde surgiu o título, né? Como promover a mudança. A gente pensou nesse título, eu e a Nádia, pensando no movimento que todos nós vivemos. Eu tive esse desafio, ela teve esse desafio, que muitas vezes a gente está numa situação e a gente não sabe o caminho, não sabe a direção, não entende o processo, não conhece ferramentas, não conhece recursos para promover essa mudança. E aí acabamos ficando paralisados. Eu digo muitas vezes que a gente fica numa areia movediça, sabe? Acaba ficando pisa, 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 está fazendo um esforço, mas não sai do lugar. E a gente falou, não. Eu falei, Nádia, eu quero que você venha aqui no meu canal. Eu já tive a oportunidade de fazer uma live junto com ela para falar sobre muitas histórias. Já comentei também que essa que essa live, mais do que Oi, Malu amada, que bom que você está aqui. Mais do que uma live, eu falei que podia ser um seriado, né? Tranquilamente. Então, se você tem perguntas, pode clicar aí no ponto de exclamação, mandar a tua pergunta. A gente vai falar sobre o processo de mudança, falar de como você rompe algumas barreiras. E, Nadir, pode chamar já para você entrar, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu na vida para ter sucesso, é a pontualidade. Então, a gente está aqui junto com vocês para falar sobre todo pontos assim, compartilhando um pouco da nossa história. E esse é o objetivo das lives que acontecem toda quarta-feira por aqui. Que você, através dessa história, de um conteúdo que às vezes até nem tem muito a ver com você, você fale assim, poxa, surgiu uma nova ideia na minha mente, abriu um novo caminho. Então, como trabalhar tudo isso? Então, vai chegando, vai mandando, né, aviõezinhos aí convidando os amigos. A Nádia já tá por aqui. Deixa eu só. Cadê? Pronto, chame. Vem chegando. Esperando. Linda. Oi, tô aqui. Olha que coisa boa. Gente, se tem uma coisa boa para animar o dia, você entra nos stories da Nádia. Ela já começa de manhã, já passando aquela energia, aquela vibração, falando um bom dia. Ela te dá uma palavra de ânimo, te deixa com vontade de comer o bolo que ela fez. Não é? Ai, Olá, Alessandro. Olá, mulheres. Sejam bem-vindas. Que bom estar aqui, gente. Muito bom estar aqui com a Alessandra para a gente poder falar de mudanças, né? Porque é algo que é contínuo, né? Não para nunca. Mas, de fato, há alguns momentos na nossa vida que as mudanças são mais marcantes, né? Sem dúvida, algumas mudanças são mais marcantes. sim. E eu estou aqui para compartilhar com vocês, então, um pouquinho, né? Como que a gente pode promover as nossas mudanças, como que a gente pode assumir essa autorresponsabilidade do movimento começar com a gente, né? E eu Então, como gosto, que eu você. gosto muito dessa palavra, Nádia, e eu gostaria muito que você até se aprofundasse um pouco mais sobre a questão da autorresponsabilidade, porque eu acredito que tem muitas pessoas que, às vezes, por não entender o conceito, deixam de aplicar e deixam de colher o que é essencial nesse processo. Explica um pouco mais essa história de autorresponsabilidade. Então, essa é uma palavra que eu é sempre o início do processo, né? Então, já que a gente está falando de mudanças, isso é o início do processo de mudanças, né? Tem aqui, ó, tá sempre aqui do meu ladinho, ó, um livrinho. Olha só como ele é pequenininho, tá vendo? O autor é o Paulo Vieira, aqui nesse caso, mas pensa num poder que tem esse livrinho. É, porque não tem mudança sem autorresponsabilidade, gente, né? Então, ela é a chave para virada. Tudo começa com a autorresponsabilidade. Por quê? O que não é autorresponsabilidade? É você achar que depende do outro para alguma coisa acontecer,
que depende das mudanças climáticas, das mudanças governamentais, das mudanças econômicas. Depende de todo mundo, menos de você mesma, né? Uhum. Então, o contrário disso tudo é a autorresponsabilidade. E muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas mais responsabilidade, né? Meu Deus, que essa palavra é pesada, eu já tenho que fazer tanta coisa, eu já tenho que me preocupar com tanta coisa. E na verdade, mulheres, quando a gente entende que isso é a liberdade, aí tudo começa a acontecer, né? Porque a autorresponsabilidade é a gente entender que nós somos as únicas responsáveis pelas mudanças na nossa vida. Às vezes, até com Deus a gente está brincando, sabe? Às vezes eu acompanho muitas mulheres cristãs, né, Alessandra? A gente está aí no Eu já meio, dei uma dando graças a respirada aqui Deus. até mais profunda sobre isso. É um grande desafio. A gente está aí no meio das mulheres cristãs e existe uma linha muito tênue entre a dependência de Deus, entre você ter uma vida governada e dirigida por Deus, e uma vida onde você aproveita de Deus, né? Onde você conta historinhas até sobre Deus. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, não, porque eu estou esperando uma resposta do Senhor. Ah, Porque eu já entreguei para Deus e agora eu estou esperando a resposta para saber o que Ele tem para mim. Gente, o que Deus tem para nós é muito claro. Se tem uma coisa que é óbvia, que é muito clara, é o que Deus tem para gente. Que é está verdade. escrito, né? Está Ah lá. escrito, né? Além disso, tem um versículo que é um versículo que eu me fundamento muito, que é Uhum. Romanos 12:2 e diz, né? A segunda parte diz: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, minha amada, se você aqui hoje, nessa live, não está vivendo uma vontade boa, perfeita e agradável, sinto te dizer, você não está na vontade de Deus. É verdade. Falando sobre isso, eu vou compartilhar com você, Nadir, quando a gente planejou nossa mudança do Brasil para os Estados Unidos. Para quem não sabe, eu conheço a Nadir desde o Brasil há alguns anos. Tive a oportunidade de conhecê-la numa sala de treinamento e de lá é até um ponto interessante que a gente vai falar daqui a pouco, porque a Nadir ela estava confortável onde ela estava. Mas eu já falo sobre isso. Pegando esse teu gancho da autorresponsabilidade, do nosso mover, quando a gente pensou na mudança para os Estados Unidos, eu lembro muito bem quando o pastor Jonas, que eu fui pedir orientação, a gente é muito importante isso, buscar conselhos, e aí eu fui pedir orientação, o que, que ele achava dessa mudança. Eu também, numa vida confortável no Brasil, promover toda uma mudança. E ele me falou algo que mexeu tanto com a minha mente, e até hoje eu trago isso. Ele falou, Alessandra, a porta de Deus é automática. Você pisa e ele abre. E um outro ponto que eu sempre trago quando eu estou na dúvida sobre, é claro, pedir o discernimento quando agir, mas eu entendo que eu preciso agir, é quando eu lembro daquela passagem onde Jesus Cristo, para ressuscitar Lázaro, alguém que estava morto, Jesus disse: arraste a pedra. Gente, quem podia ressuscitar podia arrastar a pedra. Mas para quem que ele pede? Para quem está lá com ele. Então eu sempre fico assim, Deus, qual é a pedra que eu preciso arrastar? Porque eu sei que o Senhor vai ressuscitar. Então, eu acredito que tem muito isso na vida, sobre a questão da autorresponsabilidade, quando a pessoa ela encara aquilo que está no controle dela e ela fala, o que está no meu controle eu vou cuidar. Agora, o que não está, ok. Como que eu administro isso para que não atrapalhe as minhas ações? Porque tem gente que deixa tudo isso, como eu comecei no início da live falando, fica numa areia movediça. Está se esforçando, está supostamente cumprindo suas responsabilidades, mas não está vivendo
Ação, às vezes dizemos, deixa eu só ver aqui o que comentaram, que estamos buscando conselhos, mas estamos mesmo buscando validação. Olha, é É verdade. meu irmão, Alessandra. O Rickley é meu irmão, ele tá morando aí em Orlando, né? Ah, Mas assim, eu acho que é um gancho bom da gente falar isso mesmo, né? Existem sim a orientação, o conselho, mas a autorresponsabilidade, ela também diz que nós somos os únicos responsáveis. Então, assim, a gente pode buscar uma orientação, um conselho, mas a decisão sempre é nossa, é, né? A decisão sempre é nossa. E o que ele quis dizer aí, eu entendo que é porque muitas vezes você até se escora nos conselhos, até se apoia nos conselhos, até para não agir. Então, é sábio, né? É sábio a gente buscar orientação. Mas, se tem uma orientação melhor do que a do Senhor, não tem. Porque Deus fala no nosso coração. Às vezes a gente nem quer ouvir. Às vezes a gente fala, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida. Entende? Mas ele tá falando, você que finge que não quer ouvir, sabe? é, Porque você quer ouvir o que te interessa, né? A gente quer ouvir o que é confortável. Só que sabe o que acontece com Deus, gente, né, Alessandra? A gente finge que não quer ouvir, a gente fala, não, isso não é para mim, não. Mas os sonhos de Deus não param, não morrem. Aí o que acontece? Você só tem duas alternativas. Ou você vai pagar o preço e vai viver esse sonho, ou você vai pagar o preço porque aquilo ali não vai te deixar em paz. é verdade. Aquilo vai mexer com você. Teve um momento da minha mudança, eu vim para cá e a mudança de vida, história e tudo mais. Compartilhar com você, Nadir, foi algo assim que uma noite eu acordei e eu disse assim: nossa, tem uma coisa me incomodando tanto. E eu fui buscar orientação na palavra. Quando eu mexi, a palavra veio assim: aquele que sabe o bem e não pratica está em pecado. Eu caí em lágrimas, porque Deus me disse: volta naquele caminho, retoma, porque foi para isso que eu te criei. Então não tem como fugir. Quando a gente se conecta com a nossa essência, e eu vejo o trabalho que você faz, como você move as pessoas, conectando elas a esse ponto tão intenso e tão forte, que existe na tua história e você multiplica na história de outras pessoas. Como é bom, e eu acredito muito que essa live vai ficar gravada e que você, no momento que recebeu está recebendo aqui essa mensagem gravada ou ao vivo, que você pegue isso para você, essa verdade para você, e pratique. Acho que esse é um ponto aí extremamente importante, colocar em prática. Nádia, fala um pouco mais de você, que a tua história é fantástica. Então, é como a gente estava falando, né? Ele não abre mão de nós, Deus não desiste e vai incomodar. Então, já que é para incomodar, nós estamos aqui para te encorajar a sair desse lugar, né? Desse lugar que está limitando a sua visão, que está limitando a sua capacidade e que está talvez limitando até a sua saúde física, emocional, né? Por quê, gente? Porque quando nós não estamos vivendo aquilo para qual nós fomos criadas, a gente começa a adoecer, né? É o que a Alessandra falou. Ela chorou com a palavra de Deus ali, porque a gente começa a definhar. A gente começa como se fosse uma flor que vai murchando e vai secando, né? E aí, como foi a minha conexão com a Alessandra? Eu estava bem nesse momento da minha vida, gente. Eu estava murchando. Murchando assim, na verdade eu estava engordando, né? Tava cada vez engordando mais, mas por dentro murchando, né? Por quê? Porque como ela falou, eu estava num lugar confortável. Eu tinha meu casamento, eu tinha meu filho, eu tinha minha carreira, minha profissão, eu tinha uma profissão confortável, porque eu tinha liberdade, né? Eu era uma prestadora de serviço, então eu já era uma empreendedora, então eu era dona do meu tempo, eu ganhava bem, eu viajava, conheci a Alessandra num hotel 5 estrelas em Salvador.
né, com um grupo de uma rede internacional, com um grupo de Verdade. diretores e pessoas mais renomeadas do turismo. Mas eu estava extremamente murcha ali. Por quê? Porque eu não estava vivendo o maior dos propósitos, né? E aí me aparece essa treinadora com esse brilho no olhar, com esse Espírito Santo, e quando ela falava as coisas assim, eu falava, Senhor, o que que é isso? Eu não estou na convenção de vendas, não. Peraí, eu fui transportada para a igreja, para onde que eu tô? Onde que eu tô? Né? Eu nunca tinha visto isso dentro das empresas que eu trabalhei de verdade. Essa empresa eu já trabalhava para ela há 8 anos. Então, assim, ali era como assim, bem literalmente, assim, fazendo uma analogia, uma metáfora, pensa numa flor murcha que alguém chega e rega, né? A Alessandra, literalmente, ela foi usada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para me regar, para colocar água, para me encher, gente. E eu saí daquele treinamento diferente. Né? E Sim. quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu tenho uma visão muito clara, porque a gente fez uma tarefa que era um mural, né, de metas e tal, e a gente recortou na revista algumas fotos para colar. E eu recortei um controle remoto. Eu recortei esse controle remoto e colei lá junto das minhas metas, porque eu falei, a partir de agora, eu tô com o controle da minha vida na minha mão. Né? Ótimo. Então, assim, Alessandra, você me entregou o controle da minha vida nas minhas mãos, né? Deus E me eu fico entregou isso através feliz que você aceitou, porque o controle estava lá a todo momento. E você, naquela hora, né, foi mexida e aceitou. Eu acho que esse é um dos pontos extremamente importantes. Você que está assistindo essa live agora, você também está sendo convidado, sendo convidada a pegar esse controle também. E por isso que eu falei, Nádia, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Porque e algo é a nossa responsabilidade compartilhar. sim, e algo e assim, olha, Deus, ele faz as coisas, né? Ele permite que a gente caminhe por alguns desertos e para que nós sejamos curadas e para É que a verdade. gente possa curar pessoas. Então, assim, algo que um dia foi constrangedor para mim, algo que um dia foi uma vergonha para mim, sabe? Vergonha. Eu tenho prazer, a honra de poder declarar aqui, porque tudo isso foi para honra e glória dele, porque essa live ela tava predestinada a acontecer, né? Olha É só, uma verdade. jornada, né? E assim, olha, você falou uma coisa importante, Alessandra. Eu aceitei o controle, né? O controle ele está sempre disponível para nós. Então, você que está aqui nos assistindo, feche os seus olhos e veja que agora tem na sua frente um controle remoto da sua vida, onde você pode passar os canais da sua vida, tanto os passados, você pode ir lá no passado e não vai doer, e você pode ir para o futuro. É verdade. Só que algumas coisas ali, Alessandra, não deixavam eu pegar o controle, né? E talvez você que Sim. esteja aqui nos assistindo também tenha estes mesmos impedimentos. Então, a primeira coisa que me impedia de pegar esse controle remoto da minha vida, a mágoa. A mágoa, o rancor, né? A mágoa do meu pai, principalmente, a mágoa da minha mãe, mágoas conscientes e mágoas inconscientes. E eu digo até mais as inconscientes do que as conscientes. Sim, Então, esses sentimentos, eles não deixam a gente tocar nas promessas que Deus tem pra gente. é verdade. E apesar de ser um treinamento corporativo, onde a gente estava falando de vendas, É eu verdade. trabalhei muito os meus sentimentos ali e eu perdoei muitas coisas. Não foi tudo ali foi o início de um grande processo, mas Perfeito. ali foi Guarda essa algo. palavra, gente. É um processo. É importante as pessoas compreenderem, captarem isso. Elas acreditam que às vezes é um vídeo, né?
ou um livro que vai mudar a vida dela. Eu falo, não, você começou, deu o primeiro passo, é um processo. É um processo. E um processo que começou ali e que continua até hoje, diariamente. Porque o perdão, ele é algo para o dia a dia, todos os dias. Estava fazendo agora uma sessão com uma moça lá de São Paulo, e eu estava Uhum. falando para ela, hoje eu já acordei, hoje eu já fui desafiada, hoje eu já perdoei meu marido, hoje eu já amei meu marido. Todos os dias tem isso, né? E Claro. eu já me perdoei, já entendi os meus sabotadores. Antes de 10 horas da manhã já tinha acontecido tudo isso, vocês não têm noção. Olha, isso é uma coisa extremamente importante a gente comentar. No último sábado, eu participei de um encontro de casais. E as pessoas, às vezes, né, nos veem dando treinamento, praticando, e acham que a gente vive uma realidade. Eu falo, gente, é um processo. Você acha que todo dia eu estou bem? Você acha que todo dia eu consigo executar tudo de uma maneira maravilhosa? Eu falo, não. E até brincava com meu marido. Eu falei, ó, minha expectativa é que esse retiro, esse encontro de casais, eu não saia brigada com você, porque vira e mexe a gente volta brigado e depois tem que ajustar um monte de coisa. O que é maravilhoso. Bem, a boa notícia, dessa vez a gente estava bem afiado e a gente saiu mais reforçado ainda. Mas nenhum problema Amém. se a gente saísse com intrigas, porque é o ajuste, é um casamento. Então, quantas vezes a gente ajusta? E é legal você comentar isso sobre o treinamento de vendas, porque uma das coisas que eu tenho por essência é que, assim, e às vezes as pessoas, elas, quando eu alinho isso com o RH da empresa, quando eu alinho isso, eu falo assim: olha, a gente tem um processo antes e o processo depois. Para onde você quer chegar, eu vou mexer nessas chaves. E as pessoas, às vezes, por não conhecer, claro, eu mostro como é todo o processo, mas eu mostro que não adianta eu só entregar uma ferramenta de vendas se a pessoa ela não tiver trabalhado alguns pontos antes para ela absorver o melhor daquela ferramenta, seja de venda, seja de liderança, porque se ela não tiver com o solo preparado, aquela informação bate. E assim é também na palavra de Deus, sobre as sementes que são lançadas, e como tudo isso trabalha. Dói o processo, porque a gente se encarar, a gente ser crítico, né? Se questionar, a gente começa a se despir. Então, quando a gente se rompe, isso mexe com a gente. Mas o que a gente encontra no final é tão lindo que eu falo, vale a pena tudo, né? Gente, olha, tá aparecendo tantos nomes aqui, que pessoas que estão entrando, gente, só quero deixar um beijão para todo mundo. A Marina, hoje, mais tarde, vai ter uma live no canal dela, na Isomedical Esporte, contando a trajetória dela de atleta para empreendedora. E também é uma história tão linda quanto a sua, Nádia, maravilhosa, porque conta o trajeto de uma mudança também. E eu amo essas histórias, né? Ela está colocando aqui que geralmente as pessoas fogem de encarar situações de ajuste, porque dá trabalho, é processo e incomoda. Então, dá mesmo. Só que o que que eu quero mostrar para você que está aqui assistindo a gente? Dá muito mais trabalho não encarar isso. É verdade. Dá muito mais trabalho, dá muito mais dor, né? E além de tudo, você não está vivendo o seu propósito, você não tá realizando os seus sonhos. Então, eu estava ali naquela convenção de vendas com os meus 36 para 37 anos, foi 2014, exatamente. Eu tinha 37 anos em outubro, eu acho, que foi em outubro. Se É. bobear, foi nesses dias aqui, porque tem umas coisas com essas datas, hein? Vai ver que foi dia 20 de outubro, alguma coisa assim. Sim, eu estava muito desanimada e eu quase nem ia nessa convenção. Eu estava chutando o balde, eu não suportava mais a empresa nem as pessoas e eu achava defeito em todo mundo e aquela coisa toda. Só que eu liberei perdão lá. E eu liberei, por exemplo, teve uma ferramenta e eu cheguei para minha líder e eu honrei a minha líder e eu perdoei a minha líder. E eu me lembro da Alessandra me abraçando e falando bem aqui no meu ouvido. Parabéns, muito importante isso que você fez, porque é muito importante a gente honrar os nossos líderes e as pessoas de autoridade na nossa vida. Só que quando ela estava falando aquilo, quem veio no meu coração? Eu preciso honrar minha mãe, eu preciso honrar o meu pai. Gente, nada é por acaso, sabe? Deus, ele faz as coisas muito, muito perfeitas.
E ali foi, então, como a gente está falando em promover mudanças, como promover essas mudanças? Assim, se movimentando. Então, pra gente, porque às vezes a gente sabe que precisa de mudanças, a gente já até aceitou, a gente quer a mudança, Mas aí mas não a sabe gente. qual é o caminho. Isso! E a gente não tem força, porque às vezes você está cansado de uma maratona, né? Você correu demais, você gastou sua energia nesse trajeto, e de verdade, nós precisamos uns dos outros. Então, as conexões, né? O ser humano, ele precisa se conectar com o outro. Por quê? Porque nós fomos feitos para isso, para conexões. Então, nós precisamos aceitar ajuda e nós precisamos nos movimentar. Então, para você que está aí, que sabe que precisa mudar, que tudo isso que a gente está falando aqui faz sentido para você, mas você não tem força, Sim, movimente-se. Talvez você não está dando crédito para esse movimento que você pode fazer, mas talvez seja comprar um livro hoje. Talvez seja entrar naquele curso que você está namorando ele há meses e vai lá e paga essa bendita dessa inscrição, entendeu? Talvez seja fazer uma ligação para alguém que você já pensou várias vezes em ligar e abrir seu coração e compartilhar. O fato é, movimente-se, porque é no movimento que Deus vai fazer. Então, a sim, Ale falou aqui, para ressuscitar Lázaro, ele falou, tire a pedra, né? Quando Deus falou com Abraão lá, ele falou, saia da sua terra. Ele não falou para Abraão tudo o que ia acontecer. Ele só falou, sai, vai, né? E aí vem o fator fé, né? verdade. Vem o fator fé. E para vir o fator fé, a gente precisa se relacionar com essa pessoa que a gente acredita, que é Deus. Sim, Então, esse é o início de como promover mudanças. É sair de onde você está. Qualquer pequeno passo vai te levar para essa direção. E depois que você faz esse primeiro passo, o que você precisa fazer, né, Ale? eu quero comentar com vocês que isso que a Nádia está comentando, do movimento, é muito importante. E eu falo que a gente tem que se permitir, eu vou usar uma expressão que dá esse significado, a gente tem que se permitir o ridículo. O que é o ridículo? O ridículo é assim, não importa se aquela pessoa, a gente tem que se despir, não importa o cargo, não importa o que ela faz. Se você sentiu que aquela pessoa pode ser o canal, liga para ela. Fulano, eu vi que você começou a trabalhar com isso. Você pode me falar como que é isso? Eu não conheço, eu não entendo, eu não sei como é. Eu acho que quando a gente começa a se despir, se colocar nesse ridículo, que é do tipo não ter vergonha, olha, conversa, liga, vai, procura, busca. Porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer esse movimento, quando a gente se permite isso, sem julgar, sem questionar, simplesmente se colocando numa posição. E se tem uma coisa que todos nós gostamos, é de ajudar. Ninguém recusa uma ajuda. Então, assim, não tenha receio. Peça ajuda. É claro que no nosso movimento e na nossa crença, né, como a gente está compartilhando com vocês, se tem um cara que ouve os nossos pedidos, é o cara lá de cima. Eu lembro que uma vez a minha mãe, Nádia, ela falou assim de uma maneira muito. Eu achei carinhoso, mas eu falei, mãe, isso não existe. Eu falei, mãe, você está conversando com Deus? Ela fez assim, Ale, Deus já tem tanta coisa para fazer que eu não estou falando com ele. Eu falei, mas é para ele primeiro que você pede ajuda. Pede ajuda para ele. E não deixe de pedir ajuda a quem está próximo de você. Eu sempre falo, quando eu vou pedir ajuda, um conselho, uma conversa, eu falo, se você puder, me dê. E se não puder, tranquiliza teu coração, porque eu também sei que às vezes a pessoa não pode ajudar e tá tudo bem. Mas a gente tem que se abrir para isso, para que as coisas mudem. E aí, qual que é o próximo passo? Abrir meu coração, já sei que eu quero mudar. E já comecei a movimentar, né? Já dei um primeiro passo, ou seja,
com certeza, nesse momento, você já tirou o seu orgulho, né? Porque lá naquela época, o que me impedia de pegar o controle remoto da minha vida também era o orgulho. Era aquela coisa assim, não. Sabe por quê, gente? Porque, infelizmente, muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente pede ajuda e não tem. Né? Lá na infância, quando a gente é criança, a gente precisou do papai e ele não estava. A gente precisou da mamãe e ela não estava, né? E aí você contava com uma coleguinha e aquela coleguinha, muito pelo contrário, ela te rejeitou ao invés de te ajudar. Então, ao longo da vida, essas fraturas vão ficando na nossa mente. E aí a gente cresce um adulto assim, com um belo de um muro na nossa frente, né? A gente cria uma barreira e a gente fala assim, quer saber? Eu não dependo de ninguém. Eu não vou pedir mais nada para ninguém. Eu mesma vou ter que ir lá e fazer e eu vou dar conta, né? E aí a gente vai colocando essas armaduras em cima da gente. Então, para a gente pegar. E às vezes o controle remoto tá ali, ó. A situação tá ali na sua frente, mas não, eu vou pedir ajuda? Não, né? Então, tirar o orgulho é fundamental para você assumir o controle da sua vida. Porque o controle da sua vida significa, inclusive, depender das pessoas, pedir ajuda para as pessoas, e isso é merecimento, né? É quando você entende que você merece isso, até porque você também faz isso por outras pessoas. E depois que você dá, então, esse primeiro passo, que é qualquer movimento na direção de quebrar esse estado, você precisa continuar. Qual é a grande dificuldade também de muitas pessoas? Querem as coisas rápido demais, querem atalhos. E aí eu fiz uma vez, mas aqui, eu liguei para fulano, mas ele não me atendeu, tá vendo? Ninguém me ajuda. Você ligou pro fulano, você não ligou pro ciclano. Entende? Então você não pode parar, você tem que continuar, porque senão o curso não presta, o livro não é bom, essa igreja é ruim, essa coach é isso, meu pai é isso, mas é só porque você quer tudo rápido. Você quer tudo de imediato, né? E não tem pode pirim-pim-pim. Pode pirim-pim-pim é só lá na Disney, né? Que, aliás, é muito bom, por sinal. Mas vamos falar, o Pode Pilipipi que existe na Disney tem muito treinamento por trás disso para ele acontecer. Isso é que as pessoas às vezes nem sabem. Agora eu gosto de um exemplo fantástico. Vamos pensar no processo da borboleta, que inclusive é um símbolo que você usa nos seus programas. A borboleta, ela passa por uma transformação. E aí tem várias analogias. Uma delas é que quando ela é lagarta, ela fala para muitos que ela quer ser borboleta e alguns vão rir. Quem não vai rir dela é quem é borboleta, que já sabe que a transformação é possível. Agora existe um outro ponto. Para ela se transformar em borboleta, ela está lá no casulo dela. Agora vamos pensar sobre o processo? Você já pensou, se você abre esse casulo antes, essa borboleta não tem asas e nem força para voar. Então, o quanto que é necessário na nossa vida nós nos aprofundarmos, e o meu convite sempre é, eu falo assim, gente, se você começou a assistir um vídeo, vai até o final do vídeo. Tem gente que já abre o vídeo, vê lá que tem 20 minutos, já sai. Como é que você quer colher o fruto de algo que você não dedica teu tempo? Como é que você quer colher o fruto de algo que você não se envolve e não se aprofunda? Como é que você vai lá comprar um curso, né, Nádia? Vai lá fazer o curso, se matricula, só que chega lá, tá mexendo no celular, tá pensando em outras coisas. Você não se Ou então envolve. fala assim, não mudei, né? Não mudou nada, então tem que fazer outro? Tem que mudar, tem que fazer mais um, tem que continuar? Ué, você não come todo dia, escova dente todo dia, vai no banheiro todo dia. É assim que eu falo para os meus filhos, né? Meu filho fala assim, mas eu passei o aspirador de pó ontem, mãe. Falei, ué, mas você não come todo dia? Então tem que limpar a casa todo dia. A minha filha uma vez falou, eu já dormi ontem. Eu falei, pois é, você dorme todo dia, pode dormir. Isso aí, gente, fica até o final, hein? Vamos ficar até o final, porque ainda tem mais coisa aqui E nessa coloque live. suas perguntas se você quiser, porque você está tendo uma chance de ter uma mentoria ao vivo aqui com a gente. E a gente está aqui à disposição para te ajudar, para falar como você pode promover
esse processo de mudança na sua vida. Como a gente contou, tanto eu quanto a Nádia, a gente vive, né, e viveu já várias histórias. E por acreditar, e como eu falei, a Nádia, ela vive isso na pele dela. Então, ela tá passando para você o que ela viveu, então você já tem a história dela de sucesso. Se já deu com ela, gente, com tantas outras pessoas que ela influencia, por que não com você? E por que não agora? Então, assim, se mexe e começa a pensar como promover. Primeiro, esse estalo, essa consciência de que você precisa, o estado atual não é legal. Segundo ponto, vai pegar esse controle na tua mão. E terceiro ponto, se eu estou indo na ordem certa, é continuar. Continuar, continuar e continuar. E só para vocês terem clareza, quando a Alessandra fala o que é que eu vivi e tal, vou falar para vocês bem claramente. Eu tinha 37 anos, né? Queria ter um segundo filho, mas cheia de medo, cheia, e com isso, cheia de insatisfações. Aí começa tudo a ficar ruim, o trabalho é ruim, o casamento é ruim, até Deus já não era mais a mesma coisa e tudo começa a definhar, né? E aí, o que aconteceu? Através desse processo de pegar o controle, me movimentar. O que foi o meu movimento? O meu movimento foi abrir a minha cabeça e falar: peraí, tem jeito. Eu não sabia ainda qual era o jeito. Eu não sabia, mas eu passei a acreditar que tem jeito sim. Eu não morri. Eu não morri. Deixa eu falar para vocês, se você está aqui me assistindo, você também não morreu, né? Você está viva. Então não acabou ainda tem o que acontecer. E quando a gente abre a nossa mente, o nosso coração, e a gente entende, até o meu irmão falou aqui, fala um pouquinho Fala da da arrogância. né? O que acontece? Quando a gente entende que a gente pode aprender, porque a gente não sabe tudo ainda, porque a arrogância, na verdade, é você achar que já sabe. Não, eu já sou master power coach, não preciso de saber mais nada. Quando a gente acha que não sabe, a gente está sendo arrogante, né? Quando a gente acha que sabe. Então, quando a gente fala assim, eu preciso de ajuda, você vai na contramão da arrogância. E aí, quando eu entrei me permiti entrar nisso, eu comecei a fazer alguns cursos, né? Comecei a trabalhar aqui, ó, a mente. Porque às vezes Deus, ele quer trabalhar você, mas você tá com a mente obstruída. As emoções estão obstruídas. E nós somos espírito, mas nós também somos alma e nós também somos corpo. Aliás, fazendo só um parêntese, gente, falando em corpo, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Abra o coração e feche a geladeira, que foi indicação da Alessandra e tá revolucionando. Revolucionando a minha saúde, a minha alimentação, por isso que tá aparecendo uns bolinhos aí gostosos. Mas, então, resumo, eu não parei. Eu peguei o controle da minha vida, eu me movimentei e eu não parei, né? Eu não parei só no treinamento da Alessandra, eu fui fazer outros treinamentos, eu queria mais, eu comecei a ler. E 30 dias depois de um grande treinamento de inteligência emocional, uma coisa assim, que há uns anos atrás eu ia achar um absurdo de fazer. Fiquei 50 horas num treinamento, né? Nossa. Achando que era, nossa, que negócio caro, Deus me livre. O que é isso? Esse homem quer ficar rico, né? Que é assim que eu pensava, esse homem quer ficar rico. Que bom que ele quer ficar rico, porque ele me ensinou também, porque eu também, agora também sou rica. Você também quer ficar, né? E ali, gente, virou, sabe, mais algumas chaves, né? Foram mais sentimentos trocados, mais consciência, mais decisões e mais ações. E aí, 30 dias depois, eu estava grávida do meu filho. Do meu segundo filho, né? Do Guilherme. E eu tinha 39 anos, mulheres. Eu me lembro que eu fui no médico, antes de ficar grávida um pouquinho, eu fui no médico, porque assim, eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer, tá? Que eu já fui no médico, mas eu já fui no médico de fertilidade, porque eu achava que eu ia precisar fazer fertilidade, né? Essa eu não sabia. Eu falei assim, não, eu tenho 39 anos, vai dar problema, então eu vou na fertilidade. Aí o médico me pediu uns exames,
Ele me mandou tomar lá o ácido fólico, não sei o quê e Ah, tal. E não deu tempo. Não deu nossa, tempo, né? Já fiquei grávida e falei, doutor, muito obrigada, mas, né, deu tudo certo. Ele ficou um pouco alguém. assim. É, E aí veio. Só que assim, gente, quando a gente vira a chave, quando a gente muda o drive, não tem mais jeito. sim, A gente não vai parar nunca mais. A gente decola, a gente voa, tá? E eu vou falar de verdade para vocês, assim, para honra dele, não para minha, tá? Mas para honra do Senhor. Eu voo voos que eu jamais imaginei que eu voaria. Ele tem me levado a lugares, a alturas, a conexões é que verdade. nem a minha mente já haviam passado. Porque a Sim. palavra dele diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. E É. nesse momento que eu falo isso aqui para vocês, sabe o que que vem para mim? Meu Deus, ainda tem mais, tem muito mais para acontecer. Tem muito mais, porque Deus libera coisas que a gente não imagina. Tem gente que deve estar pensando, gente, essas duas mulheres estão doidas, mas eu quero falar para você que assim, a gente é louca, mas a gente é louca através das doideiras de Deus. E a gente experimenta isso no dia a dia. A chave da mudança, a porta da mudança é uma porta que ela se abre por dentro. O nosso papel aqui, como treinadoras comportamentais, é entregar as chaves. A gente entrega uma chave, você experimenta. Claro, você aceita pegar a chave também. A gente entrega outra chave. Até que tem uma chave que você fala assim: nossa, essa chave abriu. Mas a escolha de abrir a porta é sua. A escolha de tentar a chave é sua. E em alguns momentos também, como treinadoras, o que a gente faz nesse processo, como a gente está fazendo aqui nessa live, e talvez você não saiba, mas isso está acontecendo agora, a gente está batendo na porta e te chamando para sair agora, para colher as mudanças, para colher a transformação, romper barreiras, ressignificar coisas. Eu acho que o grande papel é que você encontre a sua essência. E eu posso te dizer, você não tem ideia dos voos, como a Nádia falou, que você pode alcançar. Eu te aconselho a entrar no perfil da Nádia e ver, assim, ela tem fotos de troféus, conquistas, assim, e ela mesmo relata nos comentários, que ela fala, eu nunca imaginei que eu receberia isso. E é algo que quando a gente rompe as barreiras, você fala assim, nossa, eu não acredito. E é ter essa consciência que foi ele que te colocou naquele lugar. Você fala assim, porque eu fiz meu papel, mas eu não imaginava que esse meu movimento teria essa explosão, esse Olha, extraordinário. Então, eu assim, a gente tive está te fazendo um convite para você viver isso também na tua vida. E não é só uma questão de troféu, não. Como a Nádia falou, é ter a experiência de uma maternidade, é ter a experiência de um casamento restaurado, é ter a experiência de uma família unida e forte. E são coisas que não precisam aparecer na rede social, mas que você vai ter o orgulho de acordar e dizer assim: muito obrigada, porque eu faço parte dessa história. Eu estou vivendo isso na minha vida. Gente, é de arrepiar. É bom demais. olha, e assim, ó, quando você me chamou para fazer a live, eu falei com meu marido, né? E aí eu comecei a pensar e eu fui lá no treinamento. Gente, nós éramos umas 50, 60 pessoas naquela sala. Sim. E isso tem, 2020, isso tem 6 anos. E, e aí eu falava assim, meu Deus, quando que eu, sentadinha ali naquela mesinha, assistindo aquele treinamento, poderia pensar que daquela turma ali de 60 pessoas, eu estaria 6 anos depois com a treinadora, né, sendo validada, sendo honrada. A Alessandra me fez tantos elogios esses dias na rede social, e eu assistia os vídeos dela e falava assim, Senhor, né? Meu Deus, quando que eu ia poder ter a visão desse futuro aqui acontecendo, mulheres? E aí, gente, né? Eu falo mulheres, mas tem homens aqui também. Tem. O que eu quero dizer para você é que uma decisão, ela muda tudo. Existe sim um processo.
Vai Sim. existir uma jornada, né? Deus, ele faz tudo em processo. Se a gente for olhar, o mundo foi criado em processo, a natureza funciona em processo. Uma árvore, ela não dá fruto se ela não crescer e for Tem tratada para estações, dar. tem períodos, tem prazos. Mas a virada, ela é rápida. A decisão, ela é imediata. E o nosso tempo, né, as 24 horas do dia que a gente vive, ela não é o tempo de Deus. Deus tem um relógio diferente. O tempo de Deus não é medido por minutos ou por horas, né? Existe um kairos, existe um tempo que nossa mente não acompanha. E aí, Alessandra, eu não sei como está o nosso tempo aqui na live. A gente tem ainda 14 minutinhos. Tá, mas então, se você me permitir, eu queria aproveitar a presença de quem está aqui ao vivo e de quem vai assistir depois, e depois a gente pode fazer o fechamento. Eu senti aqui no meu coração da gente fazer um convite para você que está aqui assistindo a gente. Porque nós não temos noção do que isso vai reverberar, né? Sim. Mas existe um poder nas decisões. Então, assim, eu queria te convidar, você que está aqui nessa live, fechar os seus olhos, feche um pouquinho os seus olhos com a gente, se conecte, né, com a sua fé, com o seu Deus, com sua mente mesmo, com você mesmo, se conecte com você mesmo por um minuto. E eu queria te fazer um convite, tá bom? Então vamos lá, feche os seus olhos, se conecte com o seu Deus, com o Espírito Santo. E eu quero que você veja agora, tá? Deus na sua frente, te entregando esse controle remoto. Simbolicamente, um controle que significa a chave para abrir a porta dos seus sonhos mais profundos, que talvez você nem tenha tanta consciência deles. Mas eu quero que você visualize isso na sua frente. E se você tiver liberdade, que você possa estender as suas mãos e receber essa chave nas suas mãos. E ao receber essa chave, você traz ela para o seu coração e você coloca ela no seu coração como se fosse uma chave mágica, uma chave sobrenatural. E essa chave, ela se mistura a você. E você passa, então, a se sentir poderoso e poderosa, capaz de realizar isso. Porque, na verdade, você está aí aceitando, tá? Conscientemente, se você sentir paz de fazer isso, que você aceite o próprio Espírito Santo de Deus entrando na sua vida para trabalhar ao seu favor. Então, se você sentir liberdade, repita comigo estas palavras. Senhor Jesus, Jesus, eu te recebo. eu te recebo. Eu te recebo como meu Salvador. Eu te recebo como meu Salvador. Aquele que vai comigo abrir todas as portas que eu preciso. Aquele que vai comigo abrir todas as portas que eu preciso. E a partir de hoje eu te entrego, Senhor, todos os meus sonhos. E a partir de hoje, Senhor, eu te entrego todos os meus sonhos. E a minha própria vida. E a minha própria vida. E se você teve paz e liberdade para responder, para declarar estas palavras, eu quero profetizar na tua vida e dizer que estas palavras subiram, tá? Como um perfume agradável. E que a partir de hoje, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. E eu gostei muito do que você falou, Nadir, porque se você sente paz, e eu quero, assim, a gente está chegando no final. Eu quero que depois você acesse a tua Bíblia, procure Filipenses 4:8, porque muitas vezes você não sentiu paz porque você não ressignificou isso na sua mente. Você sente que você nem é merecedor dessa chave.
você sente que nem é merecedor, você não consegue nem abrir suas mãos para receber, porque você não se sente digno. E eu posso te dizer que isso é algo que você, a partir do momento que você vai ressignificar isso, você vai saber que você foi escolhido, que você foi amado, que você foi querido, e que isso é teu. Todo mundo tem. A gente não é igual, tá? Então, assim, pare de se comparar. Aceite aquilo que é teu, que é a tua história. Eu gosto de falar que, assim, quando a gente te convida para viver o extraordinário, é para você viver o extraordinário da sua vida, da sua história. Cada um tem a sua história. E é fantástico quando você consegue fazer essa conexão. Eu quero até aproveitar de fazer mais uma vez o convite para você, principalmente que está em BH, porque a Nádia vai fazer um treinamento. Eu não sei nem se já acabou a vaga, porque já, Não, ainda tem. não, porque Dia já estava 12 e assim, 13 de fevereiro. já estava assim, tipo, acabou. Então tem pouquinho. Quem está em BH, aproveita, porque as turmas são um pouco maiores, mas o que acaba acontecendo por causa da pandemia, a turma vai ser menor, então tem menos vaga. Então, Exatamente. se você já tomou essa decisão, se você está nessa região próximo, ou pega um ônibus, um avião, sei lá, porque oportunidades aparecem assim na nossa vida. E quando a gente se abre para isso, a gente se movimenta para isso. Então, fica o meu convite aí para quem está na região. Bem, os nossos canais, a gente tem trabalhos também online, tanto eu quanto a Nádia, para que vocês possam também se conectar com a gente, mentoria, treinamento, e tantos outros materiais que, e eu posso falar, tanto eu quanto ela, nós disponibilizamos gratuitamente, porque esse é o nosso papel. A gente está aqui para isso. E eu acho que é exatamente quando a gente se conecta, a gente começa a exercer isso e tudo isso se multiplica. Ah, gente, é tão lindo de ver isso que, assim, como eu falei na chamada, eu falei, a história da Nádia, mais do que uma live, daria um seriado. Daqueles que a gente grudaria na TV e falaria assim, nossa, ela superou mais isso. Ai, meu Deus, o que vai acontecer no próximo capítulo? É isso aí, é isso aí. E depois, né, depois que chegou o Guilherme, depois de tudo que mudou na minha vida, eu não parei. Eu fui fazer mais cursos, eu fui fazer minha formação. Depois teve uma fase que eu fiquei um ano seguindo no turismo, né, com a minha carreira. E um ano, e assim, porque a ideia não era no início, quando eu falo que a gente não sabe o que Deus tem pra gente, porque eu não me via como uma treinadora full time. Na verdade, eu estava Sim, tão enraizada, tão na zona de conforto, que eu achava que eu ia morrer fazendo aquilo que eu sempre fiz. sim, Então, eu achava que ia ser uma coisa em paralelo, gente. E em menos de um ano foi uma reviravolta e Deus me chamou mais uma vez. A verdade é o seguinte, ele tá sempre te puxando para cima, ele tá sempre te falando assim, vem mais, vem mais. Mas ele é tão gentil que ele espera a gente se preparar para isso. Ele não sai levando de qualquer maneira, né? Ele fala, agora você pode subir mais um, agora vamos mais um, né? E aí, eu não sei quem tem filho, às vezes já ouviu falar da dor do crescimento, né? Que dói, né? A perna dói, parece que tá crescendo. Então, assim, crescer dói um pouco, crescer dói, né? Mas a gente vai caminhando. Então, você que está aqui nos assistindo, você já recebeu o controle. O controle já está na sua mão. Agora, movimente-se. Não se preocupe como. Vai, que as coisas vão acontecer. E não pare até que você chegue. Não pare até que você chegue à sua visão. A grande questão é que essa visão, ela é sempre renovada no Senhor. E cada vez mais a gente vai crescendo, né? Então, Alessandra, muito obrigada por esse encontro aqui. Foi maravilhoso, assim, foi do Senhor mesmo. Foi uma oportunidade de derramar gratidão na vida de todos que estão aqui. Muito obrigada. Você que minhas seguidoras que entraram aqui, vocês que acompanham a Alessandra, sejam bem-vindos no meu canal também. Depois vocês podem me curtir, me seguir lá. E você que me segue, ó, siga a Alessandra Rufino também. Vá além com a Alessandra Rufino, né? Vamos é. para Disney com a Alessandra Rufino. Yeah! Tô Inclusive, chegando aí, Alessandra. Tô por chegando favor. aí. Inclusive, não sei se ainda está aqui na live, mas eu vi que entrou o Alexandre Slenivik, também é um treinador fantástico que promove um treinamento nos bastidores da Disney. E eu tive a oportunidade de estar com ele. Gente, é tanta coisa que a gente
proporciona quando a gente se abre, né? E a vida começa a se transformar, ela começa a te apresentar coisas novas. E que bom que em breve você também vai estar por aqui. Tô esperando o presidente deixar eu entrar. Na hora que ele deixar, eu tô indo. Ai, tá todo mundo ansioso. Uma das coisas que os amigos sempre me ligam, mandam mensagem, falam, e aí, Ale, você tem notícia? Já abriu? Já deu? E aí eu falei, pois bem, esse ano eu estou numa região privilegiada, porque vira e mexe algum amigo está por aqui. Eu falo, então eu já mato a saudade, mas esse ano ficou um pouco mais difícil por causa da pandemia. Mas a gente também, eu falo que aí vem a questão de como a gente trabalha a renovação da nossa mente, da nossa cabeça. Muitos acabam olhando tudo isso como algo ruim. E eu falo que o que a pandemia me proporcionou foi começar a reconectar com pessoas, né, como a Nádia, que às vezes eu já tinha perdido o contato. A gente tinha se afastado e eu falei, poxa, a gente agora vai aproveitar toda essa tecnologia. Então, como a gente aproveita tudo isso? Então, tudo é uma questão de como eu começo a olhar as coisas, como eu começo a trabalhar a minha mente para viver isso. Deixo aqui um convite Ale, também. olha só, meu irmão tá te perguntando aí onde você está. Meu irmão tá aí também em Orlando. Vocês podem se encontrar, né, Claro, se fazer essa conexão aí e com já certeza. deixar tudo pronto para o nosso churrasco aí do ano que vem, quando a gente. Adorei, adorei. Eu estou exatamente em Orlando, eu estou na região central. Maravilha, deixou aí teu contato, a gente. Ah, não, foi a Sônia que deixou. Ah, o povo tudo se conhece aqui. Gente, olha só. Aí um já manda o contato do outro. Ele tá morando num condomínio aí, eu esqueci o nome, mas é bem pertinho dos parques da Disney lá, é tudo Eu tô bem pertinho do Parque da Universal. Ele deve estar. A gente está super perto, isso é certo. Estamos pertinho. Tá, o Indermi está aí, aqui ó. do lado, eu estou em Metroeste. Estamos um do lado do outro. Pois é, gente, eu tô aqui em Belo Horizonte, tá? Se vocês quiserem, me Estamos leva tudo pra ir. perto. Queridos, quero fazer um convite especial. Eu tenho um grupo no WhatsApp que você pode me mandar um direct para você entrar, onde semanalmente, uma, duas, três turmas, a gente tem um desafio de 3 dias. Sabe assim, aquele ânimo e disposição para tomar um gás? Então me manda um direct que eu já te encaixo em um dos grupos no WhatsApp para você receber aquele gás para dar o primeiro passo em algumas decisões e ações, porque precisa realizar. E a outra já Tô indo. colocando, tá em Hunters Creek. Tá vendo? Tá, ó, tem um monte de gente aqui de Orlando. Ó, vou mostrar pro meu irmão, ele tá fazendo aí, né? Falando que tá no Walmart, mas olha só o que acabou de chegar aqui pra Ah, mim, ó. acabou, Coxinha da acabou a mamãe. live. Acabou a live. Acabou. Coxinha não. Coxinha Não, não, acabou. Isso. agora é a hora, né? Agora é a hora do foco, meu povo. Agora é a hora do foco. Até aproveitando, a Luciane Bauman entrou aqui. A Luciane ela tem um projeto com as mulheres que chama Corpo e Alma. E há 2, 3 semanas ela promoveu um encontro num parque aqui, onde nós mulheres fomos, recebemos porção da palavra, recebemos ânimo e disposição e ainda exercitamos o corpo. Então, assim, são tantas coisas legais que estão. A gente sempre tem que pensar, né? Eu tenho fácil acesso e como eu movimento isso? Eu vou lá e me disponho a me organizar, a me inscrever, a fazer acontecer. Abra o coração e fecha. Ó pra coxinha! Ó pra coxinha! Ai, Nádia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Como você falou, Deus já tinha desenhado isso lá atrás e a gente nem sabia. Assim como você falou que é uma honra estar aqui, é uma honra te receber, porque ouvir a tua história, saber do quanto você se permitiu, eu fico encantada. Você não sabe como meu coração se alegra. Eu verbalizei ontem dizendo que eu estava assim com meu coração agitado pela live de hoje, porque eu dizia assim, nossa, quanta coisa boa vai ficar registrada para. Eu tenho pessoas assistindo agora, mas vai ficar registrado no YouTube, no Facebook, em vários canais, para que mais pessoas possam ser contagiadas. Deus continue derramando muitas bênçãos na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus projetos. E continue assim crescendo muito mais. E agora é hora dos 30 segundos, 25 segundos finais. Eu já deixo meu beijo e deixo aí os 20 segundos para você. Bom, eu gostaria de saber o que foi tudo isso para você, né?
é muito importante para a gente saber os frutos, né? O quanto que isso faz diferença na sua vida. Isso aí é o nosso combustível para estar sempre seguindo em frente. Então, print essa tela, poste, manda um direct para a gente e conta o que foi isso aí no seu